Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Hoje nós vamos fazer um episódio especial, até porque é apenas Vitor Alexandre e eu. Fala galerinha aí, então, apenas nós dois hoje por fatores externos. Fatores externos não, porque a gente demitiu o editor e o Edwards, aí a gente tem que fazer tudo. Você inclusive tá na cadeira do editor e eu tô aqui na outra mesinha preparando a nossa pauta. E a partir de hoje é isso aí, é nós dois e por isso que os próximos episódios vão ficar um pouquinho mais curtos, porém com a mesma alegria de sempre, que estarei sempre aqui, a minha pessoa. Eu vou ser demitido também? Entrega a carta de demissão, né? Tem que acabar essa merda. Boa sorte, editor. Hoje nós vamos então, como é um episódio que a gente assume que nós não preparamos uma pauta específica, nós vamos comentar as principais notícias da semana. Nós vamos ler algumas aqui e comentar sobre, e você vai ficar super bem informado com os melhores comentários de sempre, né, Vitor? Isso é o que você diz, né? Então beleza, agora, já que você é o editor, você já, nesse momento, você coloca a vinheta. Muito bem, Vitor. Você já tem uma primeira notícia pra gente ler e comentar? Várias. Então começa aí. Ok. Bom, primeiramente eu vou falar sobre a BR do mar. O que é isso? É uma BR no mar? É porque assim... Existem vários meios de transporte de cargas e pessoas no mundo. Uma delas é a parte marítima. Entretanto, em alguns países, como o Brasil, que tem uma costa muito grande, é interessante você usar a costa do país para levar cargas sem ter que usar os caminhões, por exemplo, por dentro do país. Então você, por exemplo, pega uma carga ali do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul e leva até o Rio Grande do Norte, você em tese usaria as rodovias. Porém existe a cabotagem, que é você navegar pelas águas marítimas no país, seguindo a costa brasileira, o litoral brasileiro. Só que no Brasil, cabotagem é algo não muito usado. Cabotagem é o termo como se fosse BR do mar, mas por que não chamar de hidrovia? Não é hidrovia porque hidrovia entende-se algo como navegação interior, que é a navegação por dentro do país. Cabotagem é navegação por fora do país, usando o mar, né, para levar os produtos. No caso ali entre Uruguai e Argentina tem o Rio da Prata, que é gigante. Lá é hidrovia. É engraçado falar isso, porque... É engraçado pra você falar isso? Eu não tô rindo agora, mas é engraçado. Porque, por exemplo, eles consideram que a parte do Rio Amazonas que entra até ali Manaus, por exemplo, como uma parte não de navegação interior, mas sim como o mar. Como se fosse um território como se fosse marítimo, marítimo. Entendi. Então aqueles navios gigantes lá, etc. Não são balsas, por exemplo. Pode crer. Entendi. Pois bem, então, o Japão, que é um país pequeno e é basicamente circulado por mar, eu acho que 63% da movimentação de carga deles é por cabotagem. No Brasil isso é 11%. E a gente tem um litoral extremamente gigante, do sul até o norte do país, literalmente, porque sai ali do Rio Grande do Sul e vai até o Amapá. Então é muito grande. Daria para usar isso, por quê? Porque a navegação por água, ela é muito mais eficiente que a navegação por rodovias. Você leva muito mais cargas, você desafoga o próprio sistema rodoviário brasileiro, que já é bem fraco. Você paga menos de frete justamente por levar muita carga. Então, no geral, todo mundo ganha. Mas por que no Brasil ninguém usa muito cabotagem? Bom, existe a burocracia. Pode dar um chute para dar um palpite? Eu acredito porque existe uma regulação do mercado no sentido do transporte rodoviário. Também. E o que mais? Porque assim, se você vai levar alguma coisa por cabotagem, ainda assim você vai precisar de um caminhão para que esse caminhão leve o seu produto até o mar, por exemplo, até o porto. Para escoar. Exatamente. E aí quando chega lá no ponto final, normalmente você pega a sua carga que chegou no ponto final, coloca em um caminhão que vai levar até o destino final.
Nisso são vários processos burocráticos, porque cada troca de modal você precisa fazer algum processo burocrático. Então, sai do ponto, vai até o porto, do porto vai para o navio sobe, do navio sai pro rodoviário, o rodoviário entrega, basicamente. Então, muitos processos burocráticos. Por exemplo, eu vou passar do caminhão pro navio. Isso é um documento Burocrático, já é mais documento, já é mais taxa. Porém, se você usar só o rodoviário, você não paga muita taxa. Que só pega é o ponto final e o ponto inicial e só vai. Entendi. Vai demorar mais? Vai demorar mais. Porém, você pega mais caminhões e faz um ciclo aí de ter muito caminhão na rua, justamente porque a carga dele é baixa. Mantém uma constância, né? Para dar um exemplo, uma barcaça é um termo para 20 barcas amarradas juntas. Cada barca consegue aguentar 2.000 toneladas. Então são 40 mil toneladas de produtos que você leva em 20 barcaças. Quantos caminhões dá? Isso, se a gente pegar um caminhão grande, que aguenta em média 21,43 toneladas, isso, um bitrem, você... Não sei se é esse o valor que ele aguenta, mas você teria uma fila, se os caminhões fossem colados um no outro, bem juntinho, de 21,43 quilômetros. É como daqui até Candeias, só de fila de caminhão para aguentar 40 mil toneladas. 20 barquinhos, uma barcaça. Que uma barcaça faz, tranquilamente. Então, olha só o que você ganha na parte rodoviária, né? Todas as rodovias do Brasil que tem muitos acidentes e muitos deles envolvem caminhões, poderiam basicamente não acontecer se a gente tivesse o sistema de cabotagem. Mas é burocrático. Outra coisa também que eu vou falar. Manda. Esqueci. Tudo bem, acontece. Não. É porque tem um item aqui. Ah, tá. Achou. Porque essa lei, ela não necessariamente... Ela tira essas taxas e deixa tudo como um documento só, para você poder levar um item de um ponto A ao ponto B sem ter que ficar fazendo essa parte burocrática. Além disso, também, o país ele tem um certo problema de nacionalismo, digamos assim. Por exemplo... Para uma empresa do exterior operar aqui por sistema de cabotagem, ela precisa necessariamente ter um barco brasileiro. Ou seja, para a empresa vir para cá, ela vai ter que ter o gasto de comprar um barco brasileiro. Ela não pode simplesmente testar e ver se daria certo. Ela tem que ter um barco comprado brasileiro. Ou seja, isso afasta muita empresa a vir para cá, porque muitas empresas já têm frotas e não podem operar. Entende? Então é horrível. E também tem outra situação que se uma empresa quiser, eu não lembro exatamente o que é, mas se uma empresa quiser operar aqui em algum outro termo, acho que é melhor, não vou falar isso não. Melhor não falar disso porque eu não lembro exatamente o que é. Algum termo algum item que quando ela vai operar ela precisa não ter um barco, mas sim uma frota. E aí é mais gasto ainda, né? Não pode ter vários indivíduos com um barquinho fazendo o transporte. Tem que ter uma empresa com 20 barcos. Ela precisa ter uma frota. E a frota, não sei quantos barcos são necessários. Tem que ter um mínimo de operação, é isso? Não pode só, vou levar peixe aqui do interior do meu estado para a capital, por exemplo. Tem que ter uma frota. E aí, né, afasta todo mundo. E assim... Encarece, não encarece? Encarece, né? Porque você vai ter que pegar aquelas empresas maiores, que têm gastos maiores, você vai gastar mais também. E outra coisa também... basicamente todas essas taxas coletadas vão para um fundo, né? O fundo dos navios, alguma coisa do Brasil, que aproximadamente tem 4 bilhões de reais em caixa. Caralho. 4 bilhões é muita coisa, né? Poderia tirar isso e... Investir na educação. Não, poderia cortar, não ter. Todo mundo ganha. Mas aí, no caso, as empresas iam falir e tal, seria bem triste, né? Complicado. Na verdade, isso não é problema nosso. Né? A gente não precisa arcar com isso. Final das contas. E a maioria da parte de movimentação de cargas é sempre voltada à alimentação. Acho que 66% das cargas movimentadas por cabotagem é comida. Então você faz uma pergunta: o que é melhor? Inclusive nesse tempo de pandemia, com uma demonstração clara do que é escassez. É melhor você tirar as taxas para que as comidas possam ser enviadas mais rápido e mais barato? Ou é melhor você cobrar isso para manter o privilégio de poucas empresas que operam no país? Fica aí a indagação. Exatamente. Fica aí a reflexão.
Tem outras coisas que também tem nessa lei. Quem tiver interessado pode pesquisar como BR do Mar ou eu acho que é o PL 4199 de 2020. Olha aí. Será que tu acha que passa? Com certeza passa. De boa, então. A gente já passou um que meio que privatiza não, mas libera bastante a questão dos gasodutos no Brasil. Então acho que por cabotagem... a lei do gás. Então acho que por cabotagem vai passar tranquilamente também. Olha aí, bacana. A próxima notícia que nós temos aqui será a minha pessoa que irá ler. Então, vai. Cientista russo prevê que os próximos 10 anos serão piores que 2020. O cientista russo Peter Turkin, acredito que seja assim que se pronuncia o nome dele, abre aspas. Temos praticamente garantidos mais 5 ou 10 anos infernais, fecha aspas. Enquanto a esperança em dias melhores parece ser o único refúgio que restou para a humanidade em um ano marcado por uma pandemia de alcance global que matou cerca de 1,4 milhões de pessoas, o cientista russo Peter Turkin indica que ainda é possível piorar. Segundo ele, os próximos 10 anos serão mais aflitivos, que palavra complicada, aflitivos, do que 2020. Essa entrevista está na revista americana The Atlantic. Ele é biólogo de formação e o russo usa modelos matemáticos para prever tendências sociais. A previsão poderia ser mais usada eu não tô com dificuldade de ler. Eu vou começar de novo. A previsão poderia ser mais uma dentre que se repetem todos os anos. Eu vou começar de novo. A previsão poderia ser mais uma dentre que se... É porque esse jornal escreve de um português não entendível. Assim, eu entendi a notícia quando você falou que os primeiros 5 anos serão terríveis. Eu já consegui resumir o que vai acontecer. Exato, que eu não tô conseguindo ler, tá? Mas eu vou resumir aqui, tá? Vai, resume na hora. O raciocínio que levou o Peter Turkin a fazer a previsão no estudo publicado pela revista Nature, não era The Atlantic, em 2010, o prognóstico para os próximos 10 anos é o mesmo. A biologia deixou, segundo ele, passou de analisar dados históricos e arqueológicos dos últimos 10 mil anos e percebeu padrões de comportamento e acontecimentos que se repetem tempos em tempos. Dentre eles está a oscilação entre violência e paz provocada pela movimentação social que, conjugada em três pilares, levou a previsão sombria para os próximos 10 anos. O resumo da ópera é: ele analisou dados da humanidade, já que a gente tem um grande volume de dados, que a questão de violência e paz, essa dualidade, digamos assim, ela tem ciclos, ela tem períodos. E segundo ele, a gente está vivendo num período de paz já faz um bom tempo. Faz uns 20 anos aí que a gente está numa relativa paz. Tem guerra ali, acolá, mas no modo geral, países em si, não há uma terceira guerra mundial, por exemplo. A gente já teve 2. Mas não há aliás, a gente pode dizer que a gente tem as famosas guerras comerciais. Inclusive até tem um episódio aqui com os 2 demitidos. Vocês podem ir lá procurar, é bastante legal. Mas ele tá falando de violência mesmo, da galera pegar arma, pau, pedra, enfim, começar a se mutilar, foi legal, bater um no outro. Ele tá falando que isso vai dar um start bem legal daqui nos próximos 10 anos. Que ele tá observando que a sociedade tá começando tanto atrito que vai desencadear em guerras, que será palanque, digamos assim, para os próximos 10 anos. Isso não parece muito saudável. Somos assim que este quadro, cara, isso eu não consigo ler, essa matéria. Ela tá um português horrível. Por que você faz isso, CNN? Ou você que não sabe ler, né? Caralho. Ó, eu vou ler esse quadrinho que eu acho que resume bem. Desde que deixou a biologia, ele passou a analisar dados históricos e arqueológicos dos últimos 10 mil anos e percebeu padrões de comportamentos e acontecimentos que se repetem tempos em tempos. Dentre eles está a oscilação entre a violência e a paz provocada pela movimentação social que, conjugada com 3 pilares, o levaram à previsão sombria para os próximos 10 anos.
Em sua entrevista em The Atlantic, Turkey explicou que o cenário sombrio para as próximas décadas se baseia em 3 pontos fundamentais. Primeiro, ele explica que a camada da elite da sociedade está se expandindo rapidamente, sem que sejam criadas posições para esses novos membros. Essa situação gera uma disputa no topo da pirâmide social que culmina em uma divisão entre elite e contra-elite. Somam-se este quadro uma classe trabalhadora com qualidade de vida em declínio e um estado enfraquecido, insolvente e que já não consegue mais solucionar os problemas de suas sociedades. Olha o estado falhando aí. Não me surpreende. E é isso. Muito legal, cara. Ou seja, a inexistência do Estado vai causar a terceira treta. Eu mundial. acho que o mundo mudou bastante. Eu não sei se isso pode voltar a acontecer de novo, sabia? Ainda mais pela questão da internet. O mundo tá bem mais pacífico, então eu não sei se isso vai ser um ciclo muito preciso quanto ele fala. Espero muito que não, porque eu não queria ter guerra daqui a 10 anos, por exemplo. Queria sim. Eu queria estar empreendendo, na verdade, uma empresa grande. A gente não precisa ir. Não precisa Daqui de dinheiro. 10 anos, o problema não é nosso. Errado, Talvez não tá, se você né? tiver um filho hoje... Ah, nem isso, cara. Se tem um filho hoje, não vai dar certo. É só não ter filho e ficar de boa. Ficar vivo, né? Ficar vivo aí. Mas o Brasil tem uma guerra interna, né? Tem várias guerras internas, né? Mas a maior Sabe guerra... uma coisa interessante? Não. Tu já percebeu que pelo menos eu, na disciplina de histórias lá do ensino fundamental e médio, a gente nunca ouviu falar que o Brasil teve guerra civil? Não. Então, nunca teve, Não né? lembro. E tipo, Guerra da Farroupilha, a Revolta dos Canudos, foi tudo tipo povo do Brasil contra outro povo do Brasil e nunca foi chamado de guerra civil. São locais separatistas, mas nunca foi chamado de guerra civil. Eu acho que a palavra guerra é muito forte. E É engraçado porque todos os outros países da América Latina teve uma guerra civil. A nossa não, foi de boa. No meu curso, na minha matéria de história, tanto no fundamental quanto no ensino médio, era muito voltado à República Nova e Segunda Guerra Mundial. Ah, a Segunda Guerra Mundial é legal. Segunda Guerra Mundial é a melhor coisa que você estuda na história. Mas você repete, Cara, né? eu tive aula com... Eu não sei se ele é o único, mas acredito que sejam poucos. Egiptólogo. O professor era o Maurício Schneider. Inclusive, ele já deu uma entrevista... Quando o Jô dava entrevista, ele já foi entrevistado pelo Jô. Muito da hora. O egiptólogo Maurício Schneider. Ele dá aula, adivinha do quê? Da história antiga do Egito. Cara, muito da hora. Eu nunca tive aula de história antiga do Egito, tão Cara, séria. Eu tive aula de história da arte com ele também, assim, que ele comenta um pouco sobre pra que era voltada a arte do Egito, que é basicamente a devoção religiosa, né? Dos deuses lá. Osíris. Essa galera aí. Entendi. Sacou? Parece um tema muito interessante. A gente podia fazer Muito legal. um episódio de Egito Antigo, né? Não. A próxima notícia, Victor. Bom, então, mudando aqui o tema que eu falei sobre BR do mar, agora a gente vai falar sobre um tema que tem muita relação com BR do mar, que é exercício físico, né? Então, tem uma pesquisa falando o quanto de exercício você precisa para compensar um dia sentado. Atualmente, ainda mais nessa pandemia, onde tudo é AD, a gente passa muito tempo sentado no computador e esquece, às vezes, do nosso corpo e como ele está se sentindo, como ele está meio triste ou não. Pois bem, de acordo com uma pesquisa publicada no British Journal of Sports Medicine, eu provavelmente falei tudo isso errado, mas, enfim, isso é problema meu, até 40 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa todos os dias é o necessário para equilibrar 10 horas sentado e quieto. Então, se você ficou 10 horas sentado no PC, jogando, trabalhando, não sei, você precisa de 40 minutos de atividade física de intensidade intensa, atividade física de intensidade moderada a vigorosa. Então, uma corrida ou academia, ou seja, é um valor até que é alto, entende? Porque 40 minutos de atividade física de intensidade um pouco alta, não é só uma caminhada, por exemplo, seria uma caminhada com corrida variando. E como esse estudo foi feito? Bom, esse estudo ele pegou os dados de 9 estudos anteriores
totalizando 44.370 pessoas. Foram homens e mulheres e que eles acompanharam durante um período de 4 a 14,5 anos. Então, foram analisadas diferentes combinações de atividade física de moderada e alta intensidade, bem como o tempo de sedentarismo e regressão dos riscos proporcionais. E nos resultados, eles chegaram a essa conclusão, que é no mínimo 40 minutos de atividade um pouco mais intensa a cada 10 horas sentado. Então, o valor é interessante. O que você acha, Danilo? Você que faz atividade física de forma intensa todo dia, o que você acha? Acho o quê? Você acha que 40 minutos por dia é o suficiente para equilibrar 10 horas sentado? Então, eu não faço ideia. Eu nunca parei para estudar essa relação entre ficar parado no sistema sedentário para compensar a quantidade de horas em exercício físico. Bom, o que eu sei é que para uma melhora de saúde física, mental, isso também está... O exercício físico em si, ele não está apenas relacionado a você ter um corpo melhor, ter um físico, digamos assim, mais agradável. Tem gordofobia aqui, amo todos os gordos. Aí, te amo, filho. Mas assim, a atividade física também está ligada à produção de serotonina, que é um hormônio do prazer, enfim, que traz um bem-estar mental, né? E o recomendado é que se você puder fazer exercícios todos os dias, e assim, o organismo ele não vai te liberar uma quantidade muito legal de serotonina se você fazer 10 minutos de andar. Então, assim, se você andar como tu falaste, de uma forma vigorosa, rápida, beleza. Agora se você sair pra andar que nem uma tartaruga, já é alguma coisa, é melhor do que ficar parado, mas se você puder dar um movimento mais intenso, um movimento mais intenso. Isso. Um esporte, uma prática de exercícios com mais intensidade, melhor será para o seu organismo em todos os aspectos. Sobretudo, o que eles chamam de exercícios que vão movimentar, exercícios cardio, né? Que vão movimentar, vão estressar, digamos assim, o coração. Esses são muito, muito bons, porque eles vão fazer que suas gordurinhas que estão ali na sua coronária, ali do seu coraçãozinho, dê uma diminuída, que diminui o risco de você ter um infarto, de entupir, de ter uma isquemia. Saudável, né? Pra quem faz exercício, eu recomendo muito usar a Mi Band da Xiaomi. Caraca, não vai fazer propaganda de graça aqui, caralho, que merda é essa? Não é de graça. Pote, é muito melhor. Não é de graça. Não é de graça, tô recebendo isso. Porque ela monitora... Você vai colocar o site na descrição? Vou. Ela monitora essa intensidade do seu coração, né? De exercício. Aí varia em leve, uma intensidade mais moderada. Aí tem o aeróbico, anaeróbico e tem o outro fator lá que eu não lembro, que é em relação ao batimento cardíaco por minuto que você faz. É 220 menos a sua idade. Então, eu tenho 23, por exemplo, daria 197. Se eu chegar a 197 batimentos por minuto, é o valor máximo, é o 100% que meu coração tá, digamos, aguenta. E esse valor vai diminuindo quando sua idade passa. Não é recomendado você sempre treinar e chegar em 100%, mas para quem gosta de fazer corrida, por exemplo, normalmente esse valor gira em 70% a 80%. E quanto mais você treina você faz, menor esse valor vai ficando. Então seu coração consegue ser mais eficiente. Ele consegue bombar de forma melhor, sem bater. Legal, gostei. Eu não sei o termo técnico correto. Ele consegue bombear. ser mais... Bombear. É que o E falhou. Bombar. Ele consegue ele consegue bombear melhor, sem bater tanto. As contrações ficam mais vigorosas. Precisamente. E a dica é essa: busquem eficiência, não produtividade. Sim, busquem conhecimento. A longo prazo, a eficiência é melhor do que produtividade. É isso. Bom, de qualquer forma, pratique exercícios. É bom pra de todos, independente, whatever do seu estilo de vida, exercício físico é bom e ponto. Acabou. Não vai ficar no Twitter, não, por favor. Fica no Twitter. Eu vou ler outra notícia aqui, ó. Rússia anuncia teste de novo tanque anfíbio único no mundo e de fuzil de precisão.
manja? Não, eu faço engenharia civil. Os testes finais do novo tanque anfíbio Sprut SDM-1 já começaram. Os mais recentes fuzis de precisão devem se iniciar no fim deste ano. Abre aspas. Criamos o Sprut SDM-1 principalmente para as tropas aerotransportadas da Rússia. O Ministério da Defesa está realizando os ensaios estatais, que terminarão apenas em 2022, comentou Bekan Ozbev, diretor da industrial do grupo de empresas militares da corporação russa Rostec. Os testes do tanque anfíbio Sprut SDM-1 são severos. O veículo será testado no mar e em áreas montanhosas, em diferentes zonas climáticas, com diferentes temperaturas, desde 40 graus abaixo de zero a 40 graus positivos, anunciou Ozdoev. O tanque anfíbio Sprut SDM-1 será interessante para muitos clientes internacionais, inclusive para a Índia e outros países da Ásia, segundo Ozdoev. O tanque é um veículo flutuante blindado de esteira equipado com um sistema de mísseis e artilharia de calibre de 125 mm, capaz de percorrer 500 fucking quilômetros sem abastecimento. Por que você se encolheu aí? Agora estão sendo fabricados protótipos de fuzil de precisão Ugoleg, que serão enviados para testes preliminares, planejando que os ensaios estatais comecem no fim do ano que vem, declarou Ozuev. O que você acha do novo tanque russo, Vitor? Eu tenho um certo preconceito com a engenharia russa desde Chernobyl, então sou suspeito para falar. Provavelmente eles operam até 500 km sem combustível, sem ter que encher. Pra mim não passa de 25. Vou ler outra aqui. Outra notícia. Você tem mais uma notícia? Não, eu só tenho as recomendações de livro e... Então eu vou ler, calma aí. Vou ler minha última notícia. Pode ler. O que torna o caça russo Su-35 superior ao americano F-22? Só o número, né? Mídia norte-americana explica. Mais de uma década após seu lançamento, o Su-35 continua sendo o melhor caça da Rússia, rivalizando com muitos de seus homólogos ocidentais de quarta geração. Inicialmente concebido como uma solução provisória para preencher as necessidades de superioridade aérea... que é isso aí? De superioridade aérea da Rússia até a entrada em serviço... que é isso? Por que você está me mostrando isso? Te mandaram? É pra concentrar. Porra, meu irmão. Até me perdi aqui. Viu? Desconcentrou. Inicialmente concebido como uma solução provisória para preencher a necessidade de superioridade aérea Rússia até a entrada do serviço do Su-57 de quinta geração, o Su-35 provou ser um caça altamente formidável por si só. A diferença de desempenho inicial entre o Su-57 e o atual Su-35 deve ser relativamente pequena, especialmente até porque o primeiro começa a ser fornecido com seus novos motores Dieselise 30, segundo o The National Interest. Bom pra ele. Origens do caça Su-35. Assim como muitos dos principais projetos militares que sobreviveram à caótica transição União Soviética para a Federação da Rússia, o Su-35 tem uma longa e complexa história que eu não vou ler aqui, desculpa. Mas começa em 1980, ele era chamado de Su-97M, depois foi renomeado, né, porque mudou a estratégia. Depois em 2000 ele teve uns ajustes e ele teve vários testes em 2007. Porém, onde o Su-35 realmente se destaca é quando posto diante dos competidores como o F-22 Raptor, que é o dos Estados Unidos, inclusive. Né? Então ele tem uma carga de inversibilidade maior, ele ostenta como é que chama? O armamento? Artilharia, né? Mais poderosa. Não, seu termo correto. E o que na verdade separa o Su-35 de muitos caças de superioridade aérea posicionados em formas semelhantes é o fato do primeiro poder cumprir competentemente funções de ataque em solo caso seja necessário, apoiando um vasto catálogo de bombas guiadas por satélite, laser e TV, além de alguns dos mais recentes mísseis ar-terra
e antinavio. É isso. Ou seja, algo que só existe porque o Estado existe, né? Cara, você acabou de perceber que todas as notícias que eu li foram da Rússia? Sim, O que você acha disso? eu não gosto da Rússia. Cara, falar em Rússia, você viu a queda de um Antonov? Eu nunca vi a queda do Antonov. Cara, caiu essa semana passada, se eu não me engano. Não vi. Queria ter visto. Não queria ter visto, na verdade, porque... Você já sabe qual é o Ainda tamanho? Sabe quanto custa um Antonov? Eu sei que o Antonov são os maiores aviões do mundo até um tempo, eu diria, né? Eu não sei se as empresas americanas já passaram, mas eles são gigantes e voltados exclusivamente para o envio de cargas, principalmente militares. Militares. Até onde eu sei, sim, não Antonov, vale a pena. Antonov 26 caiu por estar com 8 mil quilos acima do seu limite, denuncia ex-operador. Isso é muito comum em aviões que levam carga militar. Às vezes a carga solta e vai pro fundo do avião, e aí cria um desbalanceamento. Eu acho que o termo correto é stall ou é stole. Tem um vídeo muito famoso no YouTube onde o avião ele começa a subir. Cara, é muito bonito. E ele cai e explode. E morreram 8 pessoas. Justamente porque a carga do avião ela soltou e foi pra parte do avião e ele ficou sem o seu balanço de gravidade, algo assim. E aí acabou caindo. Isso é muito comum. Não é muito comum, mas isso acontece e infelizmente às vezes é por negligência de quem opera a máquina. Caraca. Cara, Antonov é um aviãozaço. Ah, mentira. Ele custa R$1 milhão. Mentira. O único AN-225 em operação pertence ao Antonov Airlines, companhia aérea cargueira de fabricante ucraniana. Transportaram uma carga de 200 toneladas a bordo do Miriam por 10... Ah, tá. É o frete dele que custa R$1 milhão. É um pouco caro. Eu acho que a AliExpress não consegue. A cada 10 mil quilômetros, ele custa $300 mil, o que vale a R$1 milhão. Não, $10 mil vale 1,67 milhões de reais. Caraca, então $300 mil pra dar 10 mil quilômetros. Bacana. 10 mil quilômetros é muita coisa, tá? Ele pode decolar com até 650 toneladas a bordo. E passou 8 toneladas? Passou 8 toneladas. Meu amigo, aí... Caralho. O que você tá carregando que pesa 658 toneladas? Legal se fosse algum explosivo, né? Provavelmente é tanque de guerra. Cara, eu acho que, cara, acabou com o avião. Será que tem conserto? Consertar um Antonov deve ser muito caro. Eu acho que na minha teoria de vida, sempre que tem que consertar alguma coisa por um dano muito alto, é melhor fazer outro e reciclar. Jogar... reciclar, não pega jogar ali fora. as turbinas ali. Vai vendo aí. Verdade. Bora lá para os comentários dos livros? Qual o livro que você quer mandar pra galera? Eu já dei uma recomendação de leitura no passado, falando alguns livros sobre mobilidade urbana e sobre aquele livro do Murray Rothbard, o que o governo faz com o nosso dinheiro. Mantenho essas ofertas. E eu recomendo muito os livros do senhor Dan Brown. Não são livros que têm relação alguma com libertarianismo, com economia, mas que para mim são livros ótimos de ficção. Então, para quem curte um negócio meio thriller aí, um mistério, qual que é o assassino, alguém que tá fingindo tudo por trás, quem que é essa pessoa. Gosta de código. E que também quem gosta dessas coisas de código, de descobrir código, essas coisas, eu recomendo muito todos os livros dele, desde Fortaleza Digital, que é o primeiro livro, até Origem, que é o mais recente, de 2017. Qual é o livro que virou filme, além do Código da Vinci? Tem o Código da Vinci, Anjos e Demônios e Inferno. Inferno é legal. Inferno, eu não gostei do filme. São fins diferentes do livro e do filme, não são? Sim, são finais diferentes. Pode crer. Não, e não só isso, né? É porque é difícil você passar um livro pra um filme de 2 horas. Ainda mais um livro daquele que é muito detalhe, então você acaba tendo que dar uma enrolada. Cara, o Peter Jackson, se eu não me engano, esse é o nome do diretor do Hobbit, fez um livro, 3 filmes.
Sim, o Hobbit. Ficou uma bosta. Sim, No e filme. também aquele Animais Fantásticos, que na saga Harry Potter é só um guia pra entender os monstros que Estão existem fazendo na 5 saga. filmes, né? Já tem vários filmes. Então eles conseguem aproveitar, eles conseguem multiplicar o que tem no livro pros filmes, mas eles não conseguem fazer a questão mais inversa melhor, que é diminuir o que tem no livro pro filme, fica muito mal feito. Isso Porque tem uns problemas de adaptação também, né? É difícil. Eu não falaria que é culpa assim de quem produz, mas eu recomendo muito fazer uma série em vez de um filme. Quando sobre como é assim, verdade. esses livros assim, eu recomendo fazer séries. Só que tem a questão dos custos, eu não sei nada sobre isso, então minha opinião é essa, mas ela é irrelevante. Por aí. E eu acho que só esses. Se eu fosse recomendar mais algum, eu recomendaria a saga The Witcher, que é série agora e também tem os jogos, mas tem os livros. Tu gostou da série? Não, tem a série agora. Tem a série, mas tu não assistiu. Eu assisti. E é bom? Eu achei ok. Eu achei bem bosta. Bom, é uma série, né? Não é um espelho. Mas eu preferi. Eu preferi muitos jogos, principalmente The Witcher 3, que pra mim é uma obra de arte. Mas os livros também são interessantes. Eu recomendo muito que vocês leiam. Livros? Tem livros dessa merda? Sim, na verdade os jogos são baseados no livro. Meu Deus do céu. A série é baseada no livro e o autor escreveu o livro. Então, eu prefiro Among Us. Among Us é mais fácil, bem mais fácil porque não é baseado em nada. É só xingar os outros e perder a amizade. Cara, que nem Uno. Dá uma treta legal, velho. Tava no Discord jogando esse dia com a galera. Saíram, os dois saíram. Uma guria e um guri começam. E o legal é que os dois são cariocas e o sotaque, assim, eu acho muito engraçado o sotaque dos cariocas. Meu irmão, tá de caô, meu irmão? Pô, tu vem aqui pra se divertir, irmão? Pô, cara, vai esculachar. Esculachar, cara, da hora. Aí pegou a AK dele, saiu atirando pra tudo quanto é lá. Ficou com raiva. Foi bem da hora, né? Realmente ficou uma treta, um clima bem Cara, cinza. pra mim Among Us é muito que nem Uno, acaba a amizade mesmo, sabia? A pessoa fica com raiva. Cara, acaba se essa pessoa tiver retenção anal, assim, porque é tudo uma... pra se divertir, não é pra se estressar. Então, quem se irrita jogando, na verdade, também nem é gente. É loser. Tem que ver já é perdedor na vida, já. Pois é, claramente. Aí quando perde no jogo, fica estressadinho. Só porque perde. Só porque percebe que é ruim no jogo. E na vida né? É porque tem aquele termo, né? Sorte em alguma coisa, azar em outra. Tipo, sorte no amor, azar no jogo, sorte no jogo, azar no amor, né? Tem gente que tem azar no jogo, azar no amor e sorte no azar. Essas pessoas não tem o que fazer. Ai, não, aí realmente tem que entregar pra Deus. Aí tem que sair do Discord mesmo e respirar. Um dia que morte, a morte é um dia que vale a pena viver. Sim. Inclusive falam que você só vive uma Pega vez. esse livro aí, Mentira. Tá do seu lado aí. Você vive todas as vezes. Na mesa. Você vive todos os dias, você só morre uma vez. Então quem quer viver intensamente... Não é esse, caralho. Qual que é, então? Dá esse livro aí. Meu livro da consciência. Tá, dá aí. Agora pega o outro que eu te falei, por favor. Não tem outro livro. Ah, tem um escondido aqui. A morte é um dia que vale a pena viver. Tem um filme, deixa eu comentar o livro. Tem um filme chamado Beleza Americana. Já assistiu? Não. Que ele fala sobre isso. Todo mundo sempre fala, viva a sua vida como se fosse seu último dia, né? Ou algo assim. E isso nunca é verdade. Só tem um dia que isso é verdade. No dia que você morre. Vai morrer. Pois é, ó. Eu tô com esse livro aqui em mãos, que eu já vou ler o nome dele. Que é o Meu Livro da Consciência. 365 mensagens para as nossas boas escolhas de cada dia. Do Tadashi Kadamoto. É aqueles livrinhos que cada dia tem uma mensagem para você refletir. Hoje nós estamos gravando, é dia 28 de novembro, e eu vou ler a respectiva reflexão que tem aqui. Detalhe. Aí diz que são 365 itens pra você ler, né? Isso, mensagem. Mas em ano bissexto, que são 366, como é que procede? Ele manda no Instagram dele. Ele manda no Instagram. Então suave. Aí deveria ter no livro, né? Pede reembolso. Vou pedir. Fala com o Celso Russomano, você pagou 365 e ontem 366. É um vacilo. Mas bora lá, dia 28 de novembro. Manda. O título é Suas experiências fazem de você único.
Sua maior riqueza são suas experiências. Elas são únicas e singulares. O que você viveu está guardado em seu interior. Tudo isso faz parte das suas referências de mundo e define sua maneira única de ver a vida. As experiências constroem a sua existência e dão knockdown para suas próximas escolhas. Toda a nossa história de vida, todas as nossas experiências têm uma influência direta em nossas crenças. São elas que dizem quem somos e do que somos capazes. Se você já passou por poucas e boas e hoje ainda está de pé, significa que dentro de você há uma força enorme. Não ignore-a e mantenha acesa. Eu acho que pra mim isso é muito... Autoajuda. Mas... Mas, cara, todas as mensagens dele aqui são mas cria uma identificação que eu acho que é muito óbvia. Mas cara, ele falou óbvio, mas às vezes falar o óbvio é falar o surpreendente, acredite. O outro livro, esse é um livro aqui que você pode comprar, eu comprei muito barato, cara, paguei acho que R$10 nele. E é interessante, é 2 minutinhos que você para ali pra ler e pensar um pouco na vida, não vai fazer mal a ninguém. O outro livro que eu quero recomendar é de uma geriatra que faz cuidados paliativos, a doutora Ana Cláudia Quintana Antares. Ela é famosa, se você colocar Ana Cláudia e o TED Talk, você pode ver alguns TED que ela faz sobre esse livro, que tem o título como A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E nesse livro ela conta sobre um pouco da experiência dela de estar há vários anos, que eu não sei exatamente qual aqui, que eu estou meio perdido na leitura, mas ela tem bastante experiência naquelas pessoas que recebem diagnóstico e tem dias contados, né? Meses contados. Você tem perspectivas de vida e ela faz o cuidado dessas pessoas. E nesse livro ela conta a experiência de como é cuidar, como é a parte humana de cuidar dessas pessoas. Que ela fala que as doenças, elas se repetem nas pessoas, mas o sofrimento não. E cada pessoa tem um jeito único de sentir, né, a dor, o sofrimento. Passa por situações diferentes. A doença se repete, o sofrimento não. E ela vai contando então um pouco sobre essa descoberta dela, de refletir sobre a morte, o que é o processo da morte, o que significa para as pessoas que estão lá no leito. Assim, é uma reflexão bem legal, eu aposto que seria uma leitura bem agradável. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro de uma boa reflexão. As minhas recomendações são essas. Eu acho que o episódio já tá ficando bem grande. A gente prometeu um episódio curto, mas na verdade se esticou. E eu queria suas considerações finais e o seu tchau, Vitor. Bom, senhores, eu recomendo para quem tiver interesse ler a nova lei da BR do Mar, porque ela pode ajudar muito a economia brasileira a longo prazo. E ler os livros que eu indiquei para quem gosta. Eu pessoalmente li Código da Vinci em 3 dias. Ele tem 300 páginas, então eram 100 páginas por dia, porque eu estava levemente viciado. E eu recomendo, não que você faça como eu fiz, mas que lê os livros, porque eles são uma ficção excelente, uma história muito boa e vale muito a pena ler. E é isso, no geral. Obrigado pela participação, obrigado por nos ouvir, né? E agora volta a palavra para o futuro doutor Danilo Jeremia. Obrigado. Então é isso, galera. A gente sempre pede, claro, esqueceu de falar no começo, mas estamos falando agora no fim. Pra quem quiser e puder dar um up lá pra gente, nós temos de segunda a domingo, aliás, domingo a domingo? Todos os dias. Todos os dias nós temos uma publicação lá no nosso perfil do Instagram, Pra Ser Sincero Podcast. Lá eu toda quarta e sexta, na quarta-feira eu falo sobre divulgação científica e sexta-feira eu costumo falar sobre alguma coisa relacionada à filosofia. O Vitor, tu fala que dia e sobre o quê? Quinta e sábado. Quinta-feira é sobre planejamento e mobilidade urbana e sábado, que é um dia mais leve, sobre jogos e séries que eu recomendo. Os demitidos ainda estão contribuindo para a página, se eu não me engano, o Edward fica com domingo e terça. Domingo e segunda, eu acho. Domingo e segunda? Ele fala sobre economia e o que mais? Filosofia. E o André, ele fala sobre... inovações tecnológicas na terça-feira. E o que na quarta? Na quarta sou eu. Na quarta é você. Ele só tem um dia? Então, é porque como são 4 pessoas
e 7 dias na semana, se você fizer o cálculo aí, vai ver que vai ter uma pessoa que vai ter que ficar fazendo só uma. Caralho, por que não sou eu? Você não falou... Eu acho que não precisa pôr isso no podcast, Caraca, porque né? eu tenho pouca coisa pra fazer na minha Acho que vida. não precisa pôr isso no podcast, né? Porque ninguém precisa ouvir essa parte Caraca, interna. meu irmão. Então é isso, segue a gente lá, dá uma força e em breve estaremos vendendo canecas. É isso, um beijo, um abraço e tchau! Quem quiser me seguir, @Danilo Jeremia. Agora sim pode acabar. Bah. 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 Bah.